lá, preparadas? Deixa eu abrir aqui. A gente vai falar de aliança hoje. Nas outras ministrações, nas outras palestras que nós tivemos, foram vários, tipo assim, foi como se fossem um passo de cada vez, né? Então, a gente falou no começo sobre arrependimento, depois a gente falou sobre atravessar a ponte, né? Que é a ponte entre esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Depois a gente falou sobre a chegada do reino de Deus, sobre a mente de Cristo, sobre libertação, sobre duas naturezas. Ou seja, o Senhor veio escancarando para a gente o mundo espiritual ali, e toda essa guerra interior que está dentro da gente a todo tempo, para que a gente escolha um caminho a seguir em nossa vida, a partir do momento em que nós tomamos consciência dessa verdade. Então, que a gente possa, a partir de tudo isso que o Senhor está mostrando, decidir, não, eu quero seguir esse caminho ou eu não quero, eu quero definir a minha vida com o Senhor, ou eu não quero, eu ainda quero esperar mais um pouco. É isso que o Senhor vai colocar diante de nós e vai deixar a gente escolher. É assim que o Senhor faz, porque o Senhor não nos obriga a absolutamente nada. E as nossas decisões, as nossas escolhas também, o Senhor não interfere. Ele deixa que a gente escolha e que a gente tome a nossa decisão e ponto. Porque é isso que o Senhor espera da gente é que a gente escolha Ele por livre e espontânea vontade, sem pressão, sem manipulação, sem interferência de ninguém. Mesmo diante de toda a verdade, eu escolho o Senhor. É isso que Ele quer, tá? Então, o Senhor fez várias alianças no decorrer da história com o povo, tá? Por isso que o tema é aliança e tem esse arco-íris aqui, porque quando a gente lembra de aliança na Bíblia, a gente lembra primeiro do arco-íris, porque foi a primeira aliança que Deus fez, né, com o homem, foi com Noé. Então, eu coloquei aqui Gênesis 9:12, que é onde Deus fala assim para Noé, depois que ele sai da arca, né? Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão conosco, para todas as gerações. Aqui o Senhor estava dizendo a Noé que ele nunca mais ia destruir o mundo da maneira que ele destruiu. E por que, né, que eu não entendia, né, por que Deus destruiu o mundo uma vez, né? Por que tanta gente morreu, né? E hoje, entendendo ali através da mensagem do Senhor, através da palavra, da verdade, a gente entende que naquela época, Noé era o único homem no mundo que tinha um coração diante de Deus, que falava, que ouvia a voz de Deus, que obedecia. No mundo inteiro, só tinha ele. E o que aconteceu com as outras pessoas? As outras pessoas, elas já estavam totalmente dominadas e corrompidas pelo pecado, pelos seus desejos, e a consciência delas já estava tomada por demônios. Havia naquela época uma maldade tão grande e uma perversão, vamos dizer, imoralidade sexual tão intensa, que havia relações sexuais entre demônios e humanos. Demônios e humanos. É que isso é um tema profundo hoje, tá? Mas, assim, quando as pessoas elas estão totalmente entregues, totalmente... os rituais satânicos que aconteciam o satanismo naquela época era muito forte, muito. Então, os demônios, eles estavam ali, dominando cidades, pessoas, tudo estava tomado. E não tinha para o Senhor chegar ao ponto de destruir tudo, não tinha o que fazer. E Deus resgatou ainda aquele homem, Noé, e sua família. Como que a misericórdia de Deus é grande, porque Noé, o tempo que ele ficou construindo a arca, ele ficou avisando para as pessoas que iria vir um grande dilúvio, que iria destruir toda a terra, que quem quisesse podia entrar na arca junto, para ser salvo, né? Mas o povo, além de não acreditar, zombavam, riam, e ninguém quis saber de entrar na arca. Essa arca, ela representava o arrependimento, que é o que a gente sempre vem falando aqui nas palestras, sobre o verdadeiro arrependimento, ou seja, era uma porta aberta para aquela pessoa, por mais que ela estivesse naquela situação, totalmente entregue às trevas. Mas mesmo assim, o Senhor ainda abriu uma porta e falou, quem quiser entrar, pode entrar. E aí, Noé, até o último segundo, ninguém entrou. Por que será que ninguém entrou? Eles não tinham mais condições de voltar, vamos dizer assim. Eles até teriam, mas eles não conseguiam mais. Porque é como se as trevas, elas tomam força e domínio sobre a mente da pessoa que ela não consegue tomar a decisão de voltar. Ela não consegue, entende? Mas a porta estava aberta ali o tempo todo para quem quisesse entrar. E quem entrasse, eu creio que não ia sair daquela arca do mesmo jeito que entrou. Porque o Senhor iria restaurar totalmente.
Aquela arca, ela representava uma proteção, um selo, onde a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa que entrasse ali, aquelas trevas que estavam com ela não iam entrar, porque aquele era um lugar sagrado, um lugar abençoado por Deus. Então, por isso que foi tão difícil de alguém conseguir entrar lá. Aí, quando a porta fechou, né? Aí o desespero bateu, porque aí a chuva começou a vir, ou seja, eles começaram a ver que, essa vida que eu estava adorando e vivendo não vai existir mais. Aí começaram a bater na arca, desesperados para querer entrar, mas aí já não era um arrependimento verdadeiro. Era só um interesse próprio em se salvar, vamos dizer, né? Então, aí aconteceu, né, de o mundo ser destruído, e depois quando Noé sai, é engraçado que Deus, ele fez uma aliança ali com Noé, e por Noé, ele ter esse coração obediente ao Senhor, toda a família dele veio junto, né? Vamos dizer que talvez não eram todos da família de Noé que tinham um coração como o de Noé, mas por causa de Noé, Deus abençoou e guardou toda a família dele, né? Então, vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês, que esse arco que a gente vê quando chove, a gente vê ele assim, né? Só uma metade, né? Porque o nosso campo de visão não consegue ver completamente, mas na verdade esse arco, ele é um círculo. Ele é um círculo enorme. E essa imagem aqui, ela foi captada de avião. Eu até deixei o link aqui, que depois eu vou compartilhar lá no vídeo, lá no grupo, para vocês clicarem, vocês vão poder ler a matéria. E esse arco já foi registrado em vários outros lugares. Aqui foi na Austrália, que foi registrado o arco completo, tá? Mas ele é tão imenso que a gente não consegue ver ele completamente, tá? E representa verdadeiramente uma aliança, né? Uma aliança. Porque uma aliança representada pelo arco não teria muito sentido de ser só metade, né? Uma aliança, ela é completa, uma volta completa, tá? O significado de aliança na Bíblia, para a gente poder entender, né? Ela é um pacto, né, que Deus estabelece entre ele e o povo, ou entre ele e um profeta, entre alguém que ele escolheu. E esse pacto, ele tem termos e obrigações das duas partes, né? Então, aqui, quando o Senhor fez essa aliança com Noé, ele falou assim para Noé: eu nunca mais irei destruir o mundo com o dilúvio da forma que eu fiz, né? Mas vocês se multipliquem e povoem a terra, né? Então, foi essa aliança que ele fez. E aí eu fico pensando também sobre isso, que o Senhor fez essa aliança de preservação da humanidade por um motivo, porque é como se o Senhor, ele soubesse que lá na frente ele teria motivos para destruir tudo de novo. Mas como ele firmou essa aliança, ele não vai contra a palavra dele, né? Então, hoje estamos aqui por causa dessa aliança que o Senhor fez com Noé, lá no início, certo? As alianças, elas sempre partem da iniciativa de Deus. É sempre Deus que inicia o convite, vamos dizer, vamos fazer uma aliança, quero fazer uma aliança com você. Sempre parte dele, né? Mostrando sempre o como ele é amoroso, como ele tem a graça, generosidade, bondade, né? As promessas. Deus também oferece promessas para aqueles que fazem essa aliança com ele, né? O Senhor oferece bênçãos, proteção a todos aqueles que têm essa fidelidade, porque a aliança também é uma representação de fidelidade, ou seja, ser fiel a Deus. As obrigações. Então, o Senhor, quando ele faz aliança com o povo, isso aqui são promessas, características de alianças que Deus fez com o povo no decorrer da Bíblia, em que elas deveriam responder essa aliança com fé e obediência a ele. Por exemplo, não adorando outros deuses, não se corrompendo com outros povos que adoravam outros deuses, né? Então, Deus queria a fidelidade daquele povo para ele. Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, né? E o sinal também, geralmente as alianças que Deus fez no decorrer da Bíblia, ela tem sinais. Então, o primeiro sinal que a gente viu foi do arco, né, do arco-íris, que representa essa aliança. Mas as outras alianças que ele fez depois com os outros homens, né, e com o povo, ela tinha outros sinais que vocês já viram, mas talvez não sabiam que era um sinal de aliança e hoje vocês vão saber. É um sinal visível, algo que você vê com os olhos físicos, como um lembrete, para você lembrar que aquilo representa a sua aliança que você fez com Deus, entendeu? E que Deus fez com você. E consequências, ou seja, essa aliança, a fidelidade traz bênçãos, né? E a infidelidade resulta em maldições. Então, a gente via isso no Antigo Testamento, quando o povo ele era desobediente, ele se corrompia, tinha muitas guerras naquela época. Quando aquele povo era fiel e obediente, eles venciam todas as batalhas. Quando eles eram infiéis, desobedientes e se corrompiam, eles perdiam as batalhas. E aí muita gente morria nessa história, né? Então, Deus ele iniciou a primeira aliança com Noé, Abraão, Moisés, Davi e depois com Jesus, tá? É uma aliança que começa do início da história da humanidade e vai até
Jesus e depois de Jesus vai até a eternidade. Porque a aliança que Jesus estabeleceu conosco, ela é eterna. Então, quando a gente partir desse mundo, se nós escolhemos ser fiéis ao Senhor, a nossa vida com Ele é eterna. A gente não morre, na verdade. O corpo perece, mas você não morre, porque você não é um corpo, entende? Você é um espírito, nós somos espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Não é o contrário, eu sou um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Não, é o contrário, é espírito, é o que é o final, o nosso final é espírito, tá? Então, o casamento que a gente vive aqui na Terra, né? Ele fala muito sobre compromisso e também remete a essa maneira de entender a aliança entre Deus e a gente, quando a gente também tem uma aliança com alguém aqui, quando a gente casa, por exemplo, né? Então a gente vai lá diante de uma testemunha, né, que é um pastor, um padre, né, um juiz, e você declara ali que você aceita os termos daquele casamento. Então, você aceita viver com fulano tal, 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 até que a morte o separe, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Ou seja, em todas as circunstâncias você quer viver com essa pessoa? Aí se a mulher responde sim, também depois o homem responde sim, é firmado ali o casamento, a aliança. E aí é onde se coloca a aliança no dedo de um do outro e eles seguem. Né? E aí é onde eles vão descobrir o que é casamento, né? Porque o casamento não é aquilo ali. Aquilo ali é só um compromisso firmado, mas o casamento é o decorrer da vida, né? Então vão haver altos, baixos, né? Circunstâncias boas, ruins, tudo aquilo que saúde, doença, pobreza, riqueza, tudo isso eles vão viver. E aí, se eles permanecerem juntos até o fim, eles honraram aquela aliança que eles fizeram entre si, certo? Conosco é a mesma coisa, né? A aliança que nós fazemos com o Senhor, ela exige da gente fidelidade, lealdade, independente do que aconteça, dos altos e baixos que vão ocorrer, da saúde, da doença, da riqueza, da pobreza. E é isso que o Senhor quer saber. Eu quero fazer uma aliança com você. Você quer fazer uma aliança comigo? Você quer viver para mim até o dia que você partir desse mundo? Mas o mais maravilhoso disso tudo é que quando a gente tem uma aliança com um ser humano, onde muitos honram, por exemplo, né? Também muitos desonram. Imagina, uma aliança com o Senhor é algo incomparável. É como se ele fosse o nosso marido. O marido, muitas vezes, um verdadeiro homem, né? Um verdadeiro homem tem caráter, ele vai honrar a sua família, ele vai cuidar da sua esposa muito bem, ele vai cuidar muito bem dos seus filhos, ele vai procurar ser exemplo, ele vai trazer proteção para sua família, ele vai trazer provisão para sua família, sustento, né? E a mulher, ela também tem um papel dela que é de cuidar da casa, manter um lar aconchegante, agradável, cuidar bem dos filhos, também ser um exemplo para os filhos, né? E assim os dois caminhando juntos vão construindo uma família, uma vida, né? Só que agora imagina o Senhor sendo o papel desse homem. A proteção do Senhor nem se compara à proteção do homem. A provisão do Senhor nem se compara à provisão do homem. A segurança que o Senhor oferece, nenhum homem poderia oferecer. É algo muito grande e muito amplo e que vai além de todas as circunstâncias, vai além dessa vida, vai além dessa geração. Porque quando eu faço uma aliança com Deus, toda a minha geração vai ser impactada, vai ser coberta por essa aliança também. Então, o casamento, é lógico que aqui na Terra, né, é diferente essa questão de tanto o homem quanto a mulher, vai chegar um momento em que eles precisam os dois estar em Deus, ou às vezes um vai para um lado e o outro vai para o outro, porque um às vezes não vai querer o Senhor e o outro vai querer. E é nesse momento que você vai viver o grande impasse da sua vida. A mulher, ela sempre vai fazer aquele papel de orar pelo homem. O homem também deve orar pela mulher, para que ambos os dois estejam no caminho do Senhor, né? Só que isso também faz parte do casamento. É chegar um momento em que os dois vão ter que decidir. Vamos os dois andar com Deus? Ou, se não quiser, vai chegar um momento em que vai chegar o fim da linha, né? O passo que um se aproxima do Senhor a ponto que o outro às vezes não vai conseguir estar, não vai conseguir permanecer. Porque luz e trevas não podem conviver juntas. Não conseguem, né? Paulo, ele fala que ele dá um conselho para a igreja lá em Coríntios, que assim, eles perguntando, mas quando o meu marido ou a minha esposa não conhece o Senhor, não aceitou o Senhor, é incrédulo, o que é que eu faço? E Paulo, ele fala assim, por você ter
a sua vida com o Senhor, a sua aliança com o Senhor, né? A sua vida com Deus, o seu cônjuge, ele é santificado por sua causa. Então, se ele quer estar com você, não mande ele embora. Mas se ele quiser ir, deixa ele ir. É isso que ele fala. Até aqui, a gente consegue entender que essa aliança entre um homem e uma mulher aqui vai chegar a um ponto que ela precisa ser firmada no Senhor. Os dois precisam ter uma aliança com o Senhor, tá? E aí vai acontecer, dependendo de cada um a escolha que tomar, outros caminhos, certo? Mas que a gente entenda isso, que o Senhor ensina pra gente a aliança com Ele, o relacionamento com Ele através do casamento, né? No Antigo Testamento, o povo vivia quebrando a aliança com Deus, né? Porque eles, às vezes, como eles vieram do Egito, né? Lá o costume era de adorar outros deuses. Então eles estavam 4 gerações ali presos como escravos, vivendo aquela vida, aqueles costumes do Egito. Então alguns não conseguiram se livrar daquele costume. Ele não estava mais no Egito, mas é como se o Egito ainda estivesse nele. Então, isso foi passando, morreu aquele povo no deserto, foram outras gerações, mas mesmo assim era como se aquela questão espiritual ali fosse uma luta constante naquele povo. Deus queria a fidelidade deles, Deus queria eles para Ele, mas eles viviam olhando para trás, se corrompendo. Às vezes juntava com outro povo que adorava outros deuses e acabava se corrompendo. Era assim, era esse vai e volta. Então Deus fazia aliança, eles quebravam, Deus fazia aliança, eles quebravam. E aí, nisso, o povo sofreu muito, muitas gerações sofreram. Eles foram presos, né, ficaram cativos lá na Babilônia. E, olha, foi assim, se a gente for ver a história na Bíblia, o Senhor sempre querendo trazer eles, e eles sempre vêm, mas daqui a pouco olha para trás, certo? Então, aqui, ó, o povo vivia quebrando aliança com Deus quando adoravam a outros deuses. Deus se referia a eles como uma prostituta, porque adulteravam o relacionamento com o Senhor. Então, aqui era como se elas virassem, né, o povo virava as costas para Deus e se aliançava com outros deuses, né, com outros costumes, com tudo aquilo que trazia para Deus abominação. Em Jeremias 31, 32, Deus ele fala assim sobre uma nova aliança que viria. Ele fala assim: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então, esse é o povo que saiu do Egito, foi esse povo que Deus fez aliança com eles primeiramente. Pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. Ou seja, Deus, então, ele sempre se colocou como uma posição de marido para aquele povo. Mesmo assim, eles viviam olhando para trás, se corrompendo, traindo Deus. Traindo, é uma verdadeira traição, né? Então, Deus aqui ele estava falando que iria haver uma nova aliança, e essa aliança não ia ser como as outras, isso é uma aliança eterna, totalmente diferente, e a gente vai aprender mais à frente. Portanto, Deus ele não quebra a aliança dele conosco, nós aqui quebramos a aliança com ele. Ele sempre busca o povo de novo para fazer uma nova aliança. Então, eu vejo que durante esse tempo todo, desde Noé até Jesus, Deus ele veio protegendo o povo, segurando, trazendo, pedindo para eles serem restaurados, sabe? Trouxe profetas para trazer essa mensagem para eles de confronto. Vocês estão se corrompendo, vocês precisam ser restaurados, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para o Senhor. Deus sempre foi trazendo o povo ali através de homens que honraram mesmo essa aliança, e através daquela aliança com aquele único homem, essa aliança permaneceu até Jesus vir, né? Até Jesus chegar. E qual é o compromisso firmado através dela? Então, todas as alianças que Deus fez com o povo, com os profetas, ele sempre dizia: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E o povo respondia dizendo: sim, nós queremos ser o seu povo, nós iremos obedecer o Senhor, tudo que o Senhor disser. Né? Mas depois é como se a batalha entre, né, a luz e as trevas começa, e aí alguns acabam saindo, se corrompendo. Porque quando você faz uma aliança com o Senhor, você vai enfrentar batalhas no seu eu, para fazer você olhar para trás, para fazer você olhar para essa aliança com Deus como algo que, não sei se vale tanto a pena assim. Porém, a gente tem que enxergar uma aliança com Deus como algo eterno, algo além dessa vida. Então aqui é as alianças, tá? Que o Senhor foi fazendo com o povo até Jesus vir. Então, isso aqui é um resumo. Depois eu vou detalhar as alianças que Deus fez. Então, no Egito, era a antiga aliança. Deus tirou o povo de lá, Moisés levou eles até o Monte Sinai, onde Deus revelou para eles as tábuas da lei, os mandamentos. Ali, Deus estava firmando com aquele povo uma aliança, definindo eles como povo dele, tá? Então, Deus faz uma promessa e define que aquele povo é o povo exclusivo dele, o povo de Israel. Até então, era somente aquele povo mesmo que seria salvo, vamos dizer, no mundo, tá?
Está em Êxodo 6, 7. Depois, Deus traz os profetas. Tem Jeremias, tem Ezequiel, que foram os mais confrontadores ali. Né? A mensagem deles era muito confrontadora. Até que Jeremias mesmo, ele falava, meu Deus, mas eu nem sei falar direito, como que eu vou falar com esse povo? Eles vão me matar, eles vão me... Deus falou, não, vai, pode ir que eu vou cuidar de você, vai. Aí, mesmo, olha, mesmo com a infidelidade, ou seja, mesmo com toda aquela bagunça, o povo se traindo Deus, adorando outros deuses, se envolvendo com pecados que eram abominações diante de Deus, Deus mesmo assim reafirmava a aliança deles e buscava a restauração. Então, em Jeremias e Ezequiel, Deus estava sempre destacando o plano de habitar no povo, apesar da rebeldia deles. Olha, Deus sempre buscando resgatar a gente. É que a gente tem que se ver nesse povo hoje. Né? Deus sempre busca resgatar a gente, Ele sempre quer nos salvar. Mas aí é que está a questão, eu quero ser salva? Eu quero me salvar? Eu quero que o Senhor me salve? Porque essa é a escolha da nossa vida. Nunca naquele dia, diante do Senhor, nós poderemos dizer, Senhor, mas eu não tive chance. Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não tive tempo. Não. Todas as chances que nós tivemos aqui nessa terra, elas estarão todas escritas ali. O Senhor vai mostrar elas tintim por tintim para você e vai mostrar para você como você se comportou, a resposta que você deu. Não tem como discutir com Deus naquele dia. É como se, vamos supor, a gente vai viver 70 anos, são 70 anos ali que Deus tentou resgatar você. Né? E aí só depende da minha escolha, só depende da minha decisão, certo? Cristo. Então, Cristo, quando ele vem, essa promessa, isso que é a parte maravilhosa da aliança, é que antes era só esse povo, vamos dizer, Israel, os israelitas, eram o povo de Deus. A promessa, a aliança, cobria eles, tá? Quando Cristo vem, essa promessa se expande para todos os que creem nele. Então, independente de você ser israelita, judeu, não interessa a sua raça, sua origem. Se você acredita no que Jesus veio fazer, se você acredita no sacrifício da cruz, se você acredita que Jesus veio a esse mundo como homem, como ser humano, morreu na cruz para trazer redenção para nós, vida, nos libertar do pecado, da escravidão, do jugo, da condenação, da morte eterna, eu passo a fazer parte dessa nova aliança. Essa aliança, ela me cobre, me alcança. Então, depois de Cristo vir e essa promessa alcançar toda a humanidade, eu falo que alcança toda a humanidade porque, tipo assim, é algo que abrangeu o mundo inteiro. Então, pessoas de qualquer país, qualquer lugar do mundo que ouvir falar em Jesus e crer nele, essa pessoa, ela passa a fazer parte dessa aliança, certo? E o Espírito Santo, ele vai habitar em cada pessoa, assegurando, ou seja, te garantindo a sua comunhão com Deus. Então, essa é a parte maravilhosa. Essa é a parte maravilhosa. O Espírito Santo habitar na pessoa. E ele assegurar que aquela pessoa vai ter uma comunhão com Deus. Porque se o Espírito Santo não estiver dentro de nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus. Porque a nossa carne nunca vai desejar isso. A nossa carne nunca vai querer que você obedeça aos mandamentos de Deus. Aí lá em Gálatas, não sei se é em Gálatas, que Paulo fala assim, que a natureza humana, ela não consegue se submeter à lei de Deus e nem pode fazer isso. Não tem capacidade, certo? A gente vê que, né, então, quando Jesus vem, né, essa promessa, essa nova aliança, ela abrange a humanidade toda. Aí, mas não é a humanidade, vamos dizer, 100%, porque eles precisam crer. Todos aqueles que creem, né, ou seja, como se Cristo ele é verdadeiramente um caminho, a verdade e a vida. Aqueles que aceitam entrar por esse caminho estão dentro dessa nova aliança. Tá? E a eternidade, que é o cumprimento final. Então, essa aliança de Cristo, ela é eterna. Ela não tem fim, entendeu? É onde se cumpre essa nova aliança. Essa nova aliança, ela traz perdão de pecado, traz salvação, graça, salvação pela graça, não por obras das pessoas, não por méritos, né? Redenção, salvação, vida, verdadeiramente vida no Espírito, né? Não só essa vida carnal, porque existe a vida humana e existe a vida no Espírito. Então, o Espírito, enquanto ele não encontra Cristo, ele está morto. Nosso Espírito está morto, certo? Quando você encontra Cristo, esse Espírito começa a ganhar vida. Aí é onde você está vivo de verdade. É quando o seu Espírito encontra Cristo e ele vive. Por que eu falo que aí você está vivo de verdade? Porque quando esse corpo perece, você continua vivo, entendeu? Na eternidade com o Senhor. Agora, quando o seu espírito não tem Cristo, não ainda o encontrou, ou o encontrou e o rejeitou, porque a maioria das vezes é isso que acontece, que o Senhor ele sempre vai dar oportunidade para todos.
pessoa o rejeita, então, quando esse corpo perece, ela não continua. Na verdade, ela continua morta espiritualmente para sempre, né? Então, é por isso que a eternidade é onde é o cumprimento final dessa aliança. Que daí todos aqueles, né, que foram fiéis ao Senhor habitarão com Ele eternamente. Aqui, ó, como em Apocalipse 21:3. É dito que Deus habitará eternamente com o seu povo na Nova Jerusalém, sem separação, pecado ou morte. Todos nós teremos um relacionamento pessoal com o Senhor na eternidade. Você e Deus têm um relacionamento pessoal. Ele está com todos ao mesmo tempo. Ou seja, não é uma coisa distante. E nem poderia ser, né? Porque a promessa do Senhor é de que Ele habitará com o seu povo. Esse habitará é Ele e eu. Ele e o meu espírito e o espírito dele. O espírito dele e o meu. É isso que o Senhor... Por isso que fazer morada é algo no espírito, sabe? É a junção entre você e o Senhor. Você o conhece ali, entendeu? Igual quando, né, um marido e a mulher se casam, diz que eles se conhecem quando há o ato de intimidade entre eles, certo? Então, ali eles firmam, aquela aliança que foi firmada no altar, ela é consumada quando há a união entre a carne deles, certo? Da mesma forma, essa aliança que nós fazemos com o Senhor aqui, ela é consumada quando o Espírito do Senhor habita dentro do meu espírito. É uma junção literal entre os espíritos, certo? E isso é algo que algum ser humano pode fazer por você? Alguém pode fazer o Espírito Santo de Deus habitar dentro do seu espírito? Não tem como. É uma coisa que é somente o Espírito Santo de Deus que vai fazer. A partir do momento que você decide viver para Ele, que você decide se entregar para Ele, isso está além de pessoas, de regras, de doutrinas, isso está além de coisas humanas, sabe? Eu creio que as igrejas, pastores, pessoas, a gente não pode generalizar que todos vivem um relacionamento com Deus e também que todos não vivem um relacionamento com Deus, que estão ali só enganando. A gente não pode generalizar, o Senhor conhece, mas eu creio que tem homens de Deus que eles estão ali com esse coração, com o desejo de trazer essa mensagem, essa verdade para aquele povo e que aquele povo aceite essa verdade. Né? É para isso que a gente hoje vive aqui, os discípulos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram viver o propósito, ou seja, levar essa mensagem para meio mundo de gente que ainda não conhecia, que não sabia dessa verdade. Alguém precisa falar. E Jesus ele fala assim para Pedro: quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Nisso, Pedro já estava andando com Jesus há alguns anos, se eu não me engano, uns 3 anos. E, tipo assim, ainda não tinha se convertido. Por quê? Porque a conversão verdadeira acontece quando o Espírito Santo habita dentro da pessoa. Quando o Espírito Santo ele está dentro de você. E você sabe, você vai saber quando isso acontecer. Às vezes não vai ser uma coisa mirabolante, não. Você simplesmente, ele vai falar no seu coração: eu vivo dentro de você. E você vai saber que é a voz dele, certo? Então, essa conversão verdadeira é o que nos permite, nos assegura a viver uma comunhão contínua com Deus. Contínua é o quê? Sempre. Independente da cidade que eu moro, independente da igreja que eu estou indo, independente de qualquer circunstância, eu permaneço tendo uma comunhão com o Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, a gente não se apegar a nada, nem ninguém mesmo. Né? É se entregar ao Senhor a um ponto assim que hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso não estar aqui. Amanhã o Senhor pode me mandar lá para o outro lado. Isso vai abalar a minha comunhão com o Senhor? Isso pode abalar a minha comunhão? Não é para ser. Quando é real, não abala. Agora, se abala, é porque a gente ainda não está totalmente firmado no Senhor. A gente está apegado a um local, a gente está apegado a uma pessoa, certo? Né? Então, a gente tem que desejar isso. Falar: Senhor, eu quero conhecer o Senhor de uma maneira que nada nem ninguém interfira nesse relacionamento, que seja contínuo, que seja para sempre. Quando eu estiver vivo aqui, mas quando eu perecer, meu corpo perecer, eu permanecerei com o Senhor para sempre. Oh, meu Deus, isso é tão maravilhoso, isso é algo que a nossa mente não entende o que é ainda. Não entende, nós só sabemos que é algo maravilhoso. E o Senhor vai revelando pra gente, conforme a gente vai ter essa maturidade de relacionamento com Ele. Vai mostrando coisas, vai revelando pra gente, tá? Aí aqui as alianças, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem sinais que são visíveis das alianças que Deus fez, para que seja um lembrete tanto para mim quanto, né, principalmente para mim, para o Senhor, que nós temos essa aliança. Então, o primeiro sinal foi o arco-íris, tá? A aliança com Noé, tá? Em Gênesis 9, 8, 17. Tudo isso depois eu vou deixar para vocês lerem lá, tá? Com Abraão, depois a próxima aliança que ele fez foi com Abraão. Então, Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, a posse da terra de Canaã, e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas.
O sinal dessa aliança é a circuncisão. É onde eles circuncidavam mesmo, né? O órgão genital dos homens, né? Todos aqueles que eram nascidos ali da descendência de Abraão, eles tinham esse sinal. Mas o mais interessante aqui é que Abraão, quando Deus pede para ele entregar o filho que ele mais amava, Isaac, e ele foi lá, ele obedeceu. Eu lembro que ele andou, na Bíblia fala que ele andou, foram 3 dias até chegar o lugar de sacrifício. Ele teve tempo suficiente para se arrepender, para voltar atrás. Mas ele foi sem pensar muito, porque se a gente pensar muito, você não faz. Ele foi e já ia sacrificar o filho quando Deus viu que o coração dele estava totalmente disposto mesmo a passar por aquela dor, passar pela entrega de entregar o único filho. Ele falou, ele está disposto. Por causa disso, Deus abençoou todos nós com as bênçãos de Abraão. Deus disse que todas as bênçãos de Abraão alcançariam todos nós. Por causa disso aqui. Por causa dessa obediência. Tá? Então, olha como um homem, como a aliança que Deus faz com um homem, pode impactar toda uma geração, uma humanidade toda, né? A aliança que ele fez com Moisés e Israel, né? Então, como Moisés, ele era o porta-voz de Deus para o povo, né? E era o líder ali daquele povo que estava saindo do Egito, né? Então, Deus fez uma aliança com Moisés e com Israel ao mesmo tempo. Então, ele foi lá no Monte Sinai, chegou no ponto que eles chegaram no Monte Sinai, e Deus mostrou as leis, né, os mandamentos. Moisés leu essas leis para o povo, e o povo disse que obedeceria tudo quanto o Senhor disse, né? Então, ali estabeleceu uma aliança entre eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ou seja, marcou a identidade daquele povo ali como o povo de Deus. Base do relacionamento era obediência. Tá? Então, vocês sendo o meu povo, vocês serão obedientes a mim, fiéis a mim, e eu serei o Deus de vocês. E irei conduzir, como o Senhor já havia mostrado lá na saída, que ele se manifestou ali como uma coluna de fogo, como uma nuvem, né, trazendo toda a provisão, segurança, sustento para aquele povo enquanto eles estavam na saída, certo? E aí, essa é a terceira aliança. A quarta aliança foi com Davi. Deus prometeu a Davi, quando ele já estava ali morrendo, né, que o trono dele seria estabelecido para sempre, apontando profeticamente para o reinado eterno de Cristo. O sinal é o quê? É o trono eterno. Na outra aqui, o sinal são as tábuas da lei, certo? O sinal da aliança de Deus com o povo eram as tábuas da lei. E aqui é o trono eterno. Esse trono ao qual Cristo reina. Aqui, quando Deus falou isso para Davi, ele estava falando de Jesus, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Por isso que a gente vê muitas passagens que falam que eles chamavam Jesus de filho de Davi, né? Filmes também falam filho de Davi. Por quê? Porque aqui o Senhor disse que o trono que seria estabelecido eternamente, quem iria reinar nesse trono era o filho dele, através da linhagem de Davi. Depois a quinta aliança com Cristo. Eu coloquei essa foto para vocês porque desde a primeira palestra eu coloquei essa foto, eu lembro ali na escada, o quadro. Mas eu não entrei muito profundo porque eu não sei o que as pessoas vão pensar. As pessoas têm às vezes muito bloqueio, muita resistência à religiosidade, mas essa foi uma das formas no meu processo no qual o Senhor ele quis mostrar para mim, se revelar para mim. Primeiro eu vi ele numa experiência, numa visão, né, em casa, eu vi ele no jardim. Mas eu via somente os traços do rosto. Era tipo uma pessoa transparente. Não tinha esses traços humanos, físicos. Era só o contorno do nariz. Entendeu? Mas eu sabia que era ele. Eu só sabia que era ele. Né? E aí depois, eu já tinha visto esse quadro há muito tempo atrás. Mas eu não imaginava que isso ia culminar tudo junto quando eu tive essa experiência. Esse quadro chama-se O Príncipe da Paz. Eu tenho testemunho da menina que pintou esse quadro. Ela pintou esse quadro com 8 anos de idade. Ela teve experiências com Deus muito fortes. Ela tinha visões dos céus com 4 anos. É maravilhoso o testemunho dela. Ela hoje tem 20 e poucos anos, não sei. Ela é como se a missão dela fosse trazer esse quadro, trazer essa pintura para a terra, sabe? Ela era pequena. E aí ela teve uma noite que ela orou para Deus, ela falou assim, eu queria tanto pintar o rosto de Jesus, né? E aí ela falou assim para Deus, será que o Senhor poderia trazer um modelo para mim, para que eu possa fazer essa pintura? Ela tinha esse desejo.
ela fez essa oração. Eu lembro que, eu creio que foi assim, que essa parte eu gravei bem. Ela fez a oração num dia. No outro dia, apareceu um carpinteiro batendo na porta da casa, pedindo trabalho. E quando a mãe abriu a porta, ela viu, ela falou, é ele. Mãe, é ele. Aí ela falou, mãe, é ele. Aí ela soube, aí eles conversaram com o carpinteiro e falaram para eles, contaram toda a história e falaram para ele, será que você poderia ser o modelo para eu poder pintar esse quadro? Porque ele era exatamente o rosto de Jesus. Aí ele falou que ele não se sentia digno de ser esse modelo para esse quadro, mas ele aceitou. E depois esse homem nunca mais foi visto. Nunca mais, nunca mais. Chama-se o Príncipe da Paz, é o nome. Então, quando eu estava vivendo toda essa experiência e tudo, eu me deparei com essa imagem. E eu sabia que era o Senhor querendo confirmar para mim. Claro que o Senhor é mais do que uma forma humana, né? Mas é como se o Senhor nos deu essa graça de poder ver como era o rosto dele, certo? Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar essa parte dessa imagem com vocês, porque, meu Deus, isso tem um significado muito grande. É como se só agora o Senhor permitiu eu mostrar. Para vocês duas que estão aqui hoje, certo? Em todas as outras palestras, é como se eu queria mostrar, mas o Senhor não tinha me permitido. Talvez não todos que talvez aceitariam. Falar, nossa, mas, tipo assim, você está relacionando Jesus com esse homem? Não, não é. É que é uma representação. Ele tem todo um testemunho da pessoa que fez essa pintura. E também teve um outro testemunho de um menininho que ele chama... eu só lembro o sobrenome dele, é Burpo. Chama O Céu é de Verdade, é um filme. Depois procurem para vocês, chama O Céu é de Verdade. É de um menininho que ele teve apendicite, estourou, ficou no hospital e praticamente, assim, ficou entre a vida e a morte, né? Ele teve uma experiência de quase morte. E ele foi no céu e ele viu tudo lá. E aí, né, ele voltou contando as coisas para os pais, que os pais ficaram assustados. Um dia o pai dele estava mexendo no computador e vendo a repercussão que teve esse quadro na época, dessa menina que desenhou e pintou, né? E aí o pai estava vendo. Aí quando ele chegou do lado, ele viu, ele falou, pai, esse é Jesus. Ele é assim, ele é exatamente assim. E aí isso foi uma coisa assim, do outro lado, tipo assim, outra coisa totalmente diferente, que veio a confirmar essa imagem para essa menina. E até hoje, assim, no YouTube, em vários lugares, todo mundo comenta essas duas histórias, do menininho que foi lá e viu, e dela também que foi e viu e pintou. E essa menina pintou esse quadro com 8 anos de idade, nessa perfeição. Então, eu estou feliz de poder compartilhar isso aqui, porque isso para mim foi muito importante na época. Eu fiquei tão feliz quando o Senhor me trouxe a convicção dessa imagem, sabe? Então, eu estou compartilhando, por isso que eu coloquei essa foto aqui. Tá? Então, quando Jesus, ele, na verdade, ele é a nova aliança, né? Jesus, ele é a nova aliança. Então, todos que creem, aceitam e se entregam a ele, estão fazendo essa aliança com o Senhor também, certo? Então, o cumprimento de todas as alianças anteriores veio por meio do sacrifício de Cristo. Então, todas aquelas outras, era como se o Senhor, no decorrer da humanidade toda, estivesse ali fazendo alianças, apontando para Ele. Apontando para Ele. E aí, quando Ele vem, é como se Ele fosse o cumprimento de todas as alianças. O cumprimento da lei, de tudo. A consumação. Certo? Então, Deus oferece perdão, vida eterna, comunhão direta com Ele e a todos que crerem no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Esse é o sinal da aliança, o sangue de Cristo derramado na cruz. Tá? Tem todas as referências bíblicas aqui. Então, aqui a aliança com Noé, Deus estava preservando a humanidade. Aqui, Deus estava trazendo bênçãos, certo? Aqui, com Moisés, Deus estava estabelecendo um relacionamento de lealdade, fidelidade, obediência, né? Aqui, Deus estabelecendo um trono eterno, através da descendência de Davi. E aqui, Cristo, que é o Rei dos Reis, o Filho de Deus, ele é que habita nesse trono, que governa nesse trono e que trouxe a consumação. Então, através dele tem a preservação, as bênçãos, a obediência, a lealdade, fidelidade, vida eterna, salvação, remissão dos pecados. Tudo. Ele é tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que Cristo, ele veio e ele já cumpriu, já está cumprido tudo. Agora a humanidade só precisa passar por esse caminho. E esse caminho que é a cruz, é o caminho da cruz. A cruz abriu esse caminho para nós voltarmos para casa, para o reino de Deus.
Então, todos que passarem por essa cruz, reconhecendo Cristo, que ele derramou o seu sangue, o sangue dele foi o preço pago pela minha vida, pela minha salvação, pela minha redenção, pela minha vida eterna, certo? Então, eu sigo essa vida com ele, certo? E ele vai ser a minha proteção, o meu, vamos dizer, o meu marido, né? Como a gente já viu ali, que traz a provisão, traz a segurança, traz a proteção, traz tudo que eu preciso está nele. Tudo. E nenhum ser humano dessa terra aqui poderá substituir. Nenhum, tá? Então, cada aliança até Jesus é o Pai Eterno preparando o seu povo, protegendo-os para serem restaurados e renovados através da nova aliança em Cristo. Então, desde lá, Deus vem trabalhando nesse povo para que quando Cristo viesse, esse povo verdadeiramente aceite ele, creia nele. A nova aliança e o impacto dela na nossa vida, tá? Então, aqui, antigamente, e a nova aliança com Cristo. Então, quem mediava entre Deus e os homens? Aqui era Moisés, né? Aqui no Antigo Testamento, ali quando o povo estava saindo do Egito e tal. Na nova aliança, Cristo é quem é o mediador entre eu e Deus, tá? Não existe nenhuma pessoa, tá, que faça esse papel. Por exemplo, muitas vezes a gente quer que alguém ore por mim. Mas eu posso orar. Porque agora Cristo me estabeleceu esse acesso entre eu e Deus, novamente. Então eu posso me chegar diante do Senhor, falar diretamente com Ele. Mas a religiosidade faz a gente ver que não, alguém com um cargo, alguém com nome renomado, reconhecido pela igreja, eu preciso pedir para ele orar para mim. E aí, muitas vezes, a gente vai terceirizando o nosso relacionamento com Deus. Ao invés de eu falar com o Senhor, eu peço para alguém falar para mim. E isso é um erro, tá? Porque o Senhor quer se relacionar conosco diretamente, comigo, com você, pessoalmente, tá? A base antes era a lei de Moisés, os mandamentos, os estatutos e os juízos. A base hoje é a graça e fé em Cristo. Ou seja, eu preciso ter fé em Cristo, crer que ele veio e fez a obra da cruz, cumpriu a obra da cruz, consumou-se tudo nele, e a graça que é derramada através disso. Ou seja, através dessa fé nele, eu recebo salvação, que é por graça, não é por nada do que eu faço aqui na terra. Eu posso ser a pessoa mais boa e fazer tudo pelos outros. Isso não compra salvação. Não compra e não comprará nunca. É graça. É graça. É o amor de Deus, é o amor, a graça, o perdão, o sangue de Cristo nos proporcionou isso. Então, não se enganem achando que sendo a pessoa mais boa, mais caridosa, lógico que a gente deve ser assim, ajudar, mas não com a intenção de comprar sua salvação com isso. Porque diante do Senhor nada passa desapercebido, né? O Senhor sonda o coração, esquadrinha. Então, assim, ele vai saber que se você está fazendo isso para comprar sua salvação, nada daquilo ali serviu. Tá? A natureza da lei antes era escrita em tábuas de pedra, ou seja, era externa, né? Era algo que a gente podia pegar. Olha que maravilhosa agora a natureza da lei. Ela é escrita no coração pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquela tábua da lei que antes a gente podia pegar, agora é o meu coração. Essa lei, ela é escrita no meu coração pelo próprio Espírito Santo. É algo que ninguém pode tirar. Entende? E essa lei que vai ser impressa no meu coração, o próprio Espírito Santo me leva a obedecer a essa lei. Porque eu não consigo obedecer a lei sozinho. Se a gente for ver os 10 mandamentos lá, todos os mandamentos que Deus estabeleceu para Moisés, nenhuma pessoa consegue cumprir aquilo. E aí, por que nenhuma pessoa consegue seguir aquilo, cumprir? Porque Deus já estava dizendo, vocês precisam de um Salvador. Certo? Mas mesmo assim, muita gente hoje quer cumprir aquilo lá, mas não conhece a Cristo e não reconhece como Salvador. Olha, é maravilhoso, eu preciso apenas reconhecer Cristo como Salvador da minha vida. E essa lei vai ser escrita e o Espírito Santo vai me ajudar a seguir, a viver pela lei, certo? Pela lei do Senhor, não dos homens. Sacrifícios. Antigamente eram feitos sacrifícios de animais. Esses sacrifícios, eles eram temporários e incapazes de remover toda a culpa. Então, tipo assim, para remover o pecado, precisa haver derramamento de sangue. Tá? Então, por isso que antes eles faziam sacrifícios de animais, assim, todo mês, cada 15 dias, sempre que precisava, eles estavam fazendo sacrifício, porque precisava ter de derramamento de sangue para poder remover aquela culpa, aquele pecado. Mas, Cristo, o único perfeito, ele veio e derramou o seu sangue. E esse sangue que foi derramado é um sacrifício perpétuo, eterno. Não precisa mais fazer sacrifícios de animais para remover a culpa, o pecado de um povo, de uma nação. O sacrifício de Cristo é suficiente e sempre será eternamente suficiente para cobrir a culpa e o pecado de toda a nação, de toda a humanidade. E é perpétuo, foi feito. Cristo morreu uma vez e isso
se estende por toda a eternidade, tá? Abrangência. Antes, essa aliança ela era restrita a Israel, lembra? Só Israel era o povo. Agora, essa abrangência é universal para todas as nações. Então, todos têm a chance e a oportunidade de fazerem uma aliança com o Senhor, de serem salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Promessas. Antes eram ênfase em bênçãos materiais e terrenas. As promessas agora são ênfase em bênçãos espirituais e eternas. Por isso que eu falei para vocês aqui desde o início. Nós temos que olhar sempre para além dessa vida. Tá? O que o Senhor nos permitir viver, nos permitir ter nessa vida aqui, glória ao Senhor, é generosidade, é graça, é bênçãos do Senhor, é abundância do Senhor. Mas eu tenho que meus olhos, na verdade, os meus olhos espirituais, eu falo, meus ouvidos espirituais, meu coração, minha mente, eles têm que estar voltados para o que é além dessa vida, para o que é eterno, para o que é espiritual. Isso é o que a gente tem que buscar viver hoje, tá? Sacerdócio. Antes eram os levíticos, era hereditário, restrito à tribo de Levi. Então, tipo, só aquela tribo ali é que poderia sair sacerdotes dali, certo? Então, era restrito àquela única tribo. Agora, o sacerdócio é universal dos cristãos, porque Jesus é o sumo sacerdote eterno, tá? Então, Jesus é o sumo sacerdote, o que intermedia entre eu e Deus, tá? Natureza. Antes era provisório e preparatório, apontando para Cristo. Ou seja, antes a natureza do povo era assim, preparando eles para a vinda de Jesus, certo? Agora a natureza é definitiva e eterna em Cristo. Ou seja, essa natureza é a nossa natureza espiritual, definitiva e eterna nele. É aquilo que eu falei para vocês, nós somos espírito. Esse é o nosso final, certo? Quando esse corpo perece aqui, é o que nós somos, tá? Então, esse espírito, se enquanto eu estiver na minha vida aqui na Terra, eu quis fazer do Senhor o Senhor da minha vida, eu estabeleço com Ele uma aliança, e na verdade o meu corpo perece, eu não morro, tá? E é uma natureza definitiva e eterna. Definitiva, não tem volta, tá? E eterna, para sempre em Cristo, tá? As alianças são acordos sagrados entre Deus e a humanidade que revelam o caráter de Deus, estabelecem os termos para o relacionamento com Ele e apontam para o plano da salvação em Jesus Cristo. A nova aliança estabelecida por Jesus é o cumprimento de todas as alianças anteriores e oferece a salvação e a vida eterna a todos os que creem. Os que creem, tá? Então, por que a gente precisa fazer uma aliança com Deus se Jesus ele representa a nova aliança? Por que eu preciso fazer? Se Jesus já veio, ele já representa essa nova aliança. Jesus é como se ele fosse o convite de Deus para nós, para fazermos uma aliança com ele. Aí a minha parte é dizer o sim ou dizer o não. E essa aliança, ela vai resultar em a proteção do Senhor, todas as alianças anteriores em Cristo. Então, quando eu digo sim para essa aliança em Cristo, tudo isso vem sobre a minha vida. É lógico que isso não quer dizer que eu não terei diversidades, eu não terei lutas, eu não terei batalhas, muito pelo contrário. Porque você vai ser visto como quem tem aliança com o Senhor no mundo espiritual. Por exemplo, quando a gente tem aliança no dedo e eu tô na rua, uma pessoa me vê, ela sabe que eu sou casada. No mundo espiritual, você também vai ser visto como ela é casada. Ela é casada com Cristo. Aí isso vai resultar muitas vezes em ataques, porque as trevas vão querer fazer com que a gente retroceda. Mas quanto mais você estiver firmado em Cristo, mais difícil isso é de acontecer. Mas isso não quer dizer que você não vai sofrer esses ataques, certo? Porém, você tem a proteção de quem? Do seu marido divino, do seu Senhor e Salvador. Então, eu queria ressaltar aqui que essa questão de noiva de Cristo é um termo que o Senhor sempre usa, né? Como ele nos vê, né? Só que as trevas, elas copiam tudo o que é do reino de Deus. Tudo. Satanás, ele conhece tudo, ele sabe tudo e ele copia tudo. E existem noivas de Satanás. Tá? Existem noivas de Satanás. É porque o satanismo, ele não é falado, ele não é aberto, tá? Mas, da mesma forma como existe a noiva de Cristo, existem as noivas de Satanás. A igreja é a noiva de Cristo, certo? Ou seja, é como se todos aqueles que fizeram uma aliança com Cristo, mesmo que seja uma multidão de pessoas, se tornam uma só, tá? Então Satanás, ele procura fazer alianças. Essas alianças são com mulheres, onde elas entregam-se totalmente a ele. Se entregam totalmente a ele. Para servir, para fazer o que ele mandar, para destruir, para causar destruição. Então, pensem que eu sempre terei a escolha com quem eu vou fazer a minha aliança. Entende? Então, que a gente escolha sempre o Senhor, por mais que a nossa carne, a nossa natureza, ela sinta desconforto, às vezes dá medo,
fazer uma aliança com Deus, né? E aí, a partir de agora, o que vai acontecer na minha vida? É você fazer essa aliança e com todos os sentimentos que tiver, você ir lá e fazer. Firmar essa aliança. Porque não existe para nós outro caminho que nos prometa salvação, que nos prometa a vida eterna. Se nós não adentrarmos por esse caminho, a gente fica vulnerável, a gente fica solto, a gente fica a ponto de nos sermos corrompidos. Então, a gente precisa pedir ao Espírito Santo, por isso que o relacionamento é tão importante, porque tem coisas que você vai pedir para o Senhor que ninguém pode pedir por você. No momento que você às vezes está sentindo angustiado com alguma coisa, na hora vem aquela vontade de falar alguma coisa, de pedir alguma coisa para Deus. Você pode, entendeu? Você está com medo de alguma coisa, de alguma situação? Eu posso. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que as trevas, Satanás, não tem acesso aos nossos pensamentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso falar com o Senhor em pensamento. Satanás, ele consegue captar o que eu falo e os meus comportamentos. Mas o que eu penso, não. Só o Senhor que tem acesso aos meus pensamentos e os anjos do Senhor têm acesso aos meus pensamentos. Então, tem coisas que eu e Deus firmamos e falamos ali em pensamento e só eu e Ele sabe. Outra coisa muito importante. Satanás, ele vai diante do trono de Deus para nos acusar com tudo aquilo que a gente falou, com tudo aquilo que a gente agiu, ele tem registrado. E ele não chega diante do trono do Senhor com mentiras para nos acusar, mas com verdade, ou seja, com aquilo que ele viu eu fazendo, com aquilo que ele viu eu falando. Ele vai falar, fulana de tal, dia tal, hora tal, falou isso, e não cumpriu. Ou fez isso, é como se assim, é como se tudo aquele que ele leva anotado é terreno legal para ele agir, para ele atuar. Por isso é que a Bíblia fala, né, que nós temos um advogado, e esse advogado é o Senhor, é Cristo. Por quê? Porque existe o trono do Senhor e Satanás está ali o tempo todo tentando acusar, tentando ter entrada, legalidade para agir nas nossas vidas. Tá? Então, mas quando o Espírito Santo ele habita em mim, ele está em mim, ele já me conduz a uma vida em obediência ao Senhor. Ele sempre vai me levar. Por mais, eu vou errar, tudo bem, mas logo o Senhor nos traz o arrependimento. Por isso que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia, ele errava, mas ele se arrependia, ele estava sempre diante do Senhor sabendo que para o Senhor não retirar dele o Espírito. Porque ele sabia que se o Espírito Santo fosse retirado dele, acabou, não existe mais Davi, já seria... Acabou. As trevas é que vem e toma conta daquela pessoa, tá? Então, é muito importante eu falar isso para vocês, porque tudo isso faz eu pensar, por que eu tenho que ter uma aliança com Deus? Entendeu? Para que eu tenha a proteção, para que a minha vida esteja debaixo dessa aliança, para que os meus filhos estejam debaixo dessa aliança, meu casamento esteja debaixo dessa aliança, tudo que eu viver nessa vida esteja debaixo dessa aliança, tudo que eu mais amo esteja debaixo dessa aliança. Tá? Porque eu falo isso porque os filhos, principalmente, nós não temos controle sobre a vida deles, sobre quem eles vão ser quando crescer, que caminho que eles vão tomar. Nós podemos mostrar para eles a verdade, nós podemos ser exemplo, mas quando eles crescerem, eles vão tomar as decisões e escolhas deles. Mas por causa, às vezes, da aliança que eu tenho com o Senhor os guarda, sabe? O Senhor os traz se eles se desviarem, certo? Então, é importante porque nessa aliança é onde você entrega para o Senhor absolutamente tudo. Absolutamente tudo, 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 tudo. Filhos, principalmente. Essa foi a parte mais difícil para mim, é entregar meus filhos. Porque eu sabia que quando eu entregasse meus filhos, é o Senhor que vai decidir o que vai acontecer com eles. E eu não decido mais. Mas em quem eu poderia confiar? Se não for o Senhor? Quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar deles? Se não for o Senhor? Então, mesmo sendo um momento difícil, porque a carne ela é confrontada, ela quer ter o controle, então a partir do momento que você entrega o controle absoluto para o Senhor, a sua carne vai sentir medo, desconforto, vai trazer um monte de pensamentos para fazer você não tomar essa decisão. Porque eu falo para vocês, aquilo que você segurar é onde Satanás vai agir. E quando eu soube disso, foi isso que me fez entregar meus filhos para o Senhor. Eu falei, não, se eu segurar meus filhos, se eu quiser ter o controle deles, sobre o que vai acontecer com eles, eu acho que eu tenho controle, na verdade não tenho, Satanás é como se ele vai ter legalidade para querer agir, entende? Então eu entreguei para o Senhor tudo, mas eu entreguei tudo. É você abrir a mão e deixar o Senhor levar tudo. Levar tudo. Se sobrar alguma coisa, é porque Ele deixou. Então, a minha família, quando eu entreguei, é isso que eu fiz. Eu entreguei eles totalmente, meus filhos, eu entreguei eles totalmente. Eu abri as mãos e eu não falei, não vou segurar nada. Nada, nada, nada. Sabe? E assim, por isso que
A minha família, hoje eu sei que a minha família, ela está debaixo da graça do Senhor, porque eu entreguei eles mesmo. Eu queria controlar tudo, queria controlar marido, eu queria controlar filhos, eu sei que eu não controlo, eu não posso. E eu sei que quando eu não estiver aqui, meu marido não estiver aqui, o Senhor cuidará dos meus filhos, porque eu entreguei eles para o Senhor. O que vai acontecer na vida deles, o que eles vão ser, tudo está nas mãos do Senhor, tudo absolutamente. E eu descanso com essa decisão, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe? É aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não posso nos convencer, o Senhor pode. E eles pertencem ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Amém? Então, bom, aqui é o momento em que eu faço para vocês a pergunta: vocês gostariam de fazer uma aliança com o Senhor? Ah, gente, é uma decisão forte mesmo, É. né? É uma decisão. E Mas essa aliança seria como, assim, essa aliança? Você teria que ser feita como? é você e o Senhor. Você Não, mas, dizer mas sim tipo ou não. assim, Só você e Deus, mas... só eu e Deus, né? É. Tipo assim, eu tenho que pedir pra ele? Como é que é? Ó, essa ministração que eu trouxe aqui para vocês, ela aconteceu comigo primeiramente, tá? Nesses últimos meses. Eu achava que eu já tinha uma aliança com o Senhor, de todo o testemunho que eu já dei, de tudo que eu já tinha vivido com o Senhor. É como se eu já tivesse, achava que eu tinha uma aliança, né? E aí o Senhor falou para mim: não, eu quero estabelecer uma aliança com você, né? E essa aliança é o que vai nos proteger de muitos ataques de Satanás. Essa aliança é o que vai proteger a nossa vida, vai proteger nossos filhos, nossa casa, sabe? E aí o Senhor me trouxe essa proposta. E essa proposta tem algumas perguntas que eu vou ler para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu imprimi e assinei com essa data, dia 25 de agosto de 2025, foi o dia que eu fiz a minha aliança com o Senhor. Eu assinei. E quando eu fiz essa aliança, foi numa segunda-feira, eu creio, acho que foi numa, não sei se foi numa quarta-feira ou numa quinta-feira, que apareceu um arco-íris na minha casa, no sofá da minha casa. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, eu tenho gravado. Com uma cor muito vibrante, muito perfeito. Muito perfeito. E eu lembro que quando eu bati o olho no sofá, que eu vi aquele arco-íris, eu fui lá, coloquei a mão, mas era um arco-íris, vocês vão ver, eu vou mostrar o vídeo. Certinho as cores, perfeito, vibrante. Aí eu fui, coloquei a mão naquele arco-íris que tava, e bati uma foto. Aí daqui a pouco meu marido veio e colocou a mão por cima. E eu bati uma foto. E aí depois eu fui viver minha vida e tal. Depois o Senhor mostrou assim pra mim: o seu marido também aceitou essa aliança. Quando você aceitou sua aliança, seu marido também aceitou, porque vocês são um só. E a mão do seu marido por cima representa ele sendo o cabeça, ele sendo o sacerdote da sua casa e você como esposa submissa a ele, e eu sendo o cabeça da vida de vocês, eu sendo o sacerdote da vida de vocês. Então, nossa, aquilo ali pra mim foi assim, sabe? Foi assim, tão grande. Não foi uma coisa da minha cabeça, não foi uma coisa... eu senti o quão aquilo foi importante na minha vida, naquele dia, certo? Então, eu disse sim para tudo que o Senhor me pediu, e depois ele veio e confirmou esse sinal dessa aliança com o arco-íris lá na sala, tá? Eu vou ler para vocês as perguntas. Aí, assim, primeiramente, vocês estão livres para fazer a escolha de vocês, tá? Vocês têm o livre-arbítrio de escolher se vocês querem ou não fazer essa aliança com o Senhor. Eu creio que vocês duas estando aqui hoje é as que o Senhor separou para esse momento, tá? Mas vocês estão totalmente livres para escolher. Eu apenas vim e deixei a mensagem que o Senhor pediu, tá? Porque primeiramente ele fez essa aliança comigo. E eu disse sim para todas as respostas. E eu vou ler para vocês. E aí vocês, no coração de vocês, vocês respondam sim ou não. Porém, para essa aliança ser efetiva, vocês teriam que dizer sim para todas as perguntas. Porque a aliança com o Senhor, ela não é, como eu falei para a Stephanie, não é 99% de nós. É 100%, tá? Mas é como se nós pudéssemos descansar nele, sabendo de que ele agora está no controle total da nossa vida. Dos nossos filhos, de tudo, das minhas preocupações, de tudo, tá? Quem sabe que as escolhas e as decisões, elas têm um impacto eterno. Essa decisão que você vai fazer hoje aqui, vai ter um impacto eterno na sua vida. Isso é muito sério. Eu vim pra cá com muita oração em jejum, pedindo ao Senhor para Ele me ajudar a trazer essa mensagem para vocês, porque eu sei que não é fácil, mas, cara, a partir do momento que você faz a escolha, aí pronto. Aí o Senhor, Ele vai revelar para você, Ele vai se relacionar com você, você vai viver experiências com o Senhor como você nunca imaginou. Eu falo, é só uma decisão que nós temos que fazer. Mas é de cada pessoa. E ela tem um impacto eterno.
Só tá vocês duas hoje Porque aqui. De a tantas gente- mulheres que já passaram hoje aqui nessas palestras desde o começo do ano. Porque a gente vendo isso, aí, a gente pensa assim, né? Se eu rejeitar uma aliança com Deus, que é tudo de bom na nossa vida, o que nós vamos ganhar sem lá fora de bom e proteção nenhuma lá fora? Olha, eu falo pra Né? essa decisão aqui é muito séria. Meu Deus. Porque, muito na sério. verdade, isso aí é tudo. pra É nossa você vida. entregar tudo pro Senhor. É tudo. É uma proteção, a sua vida está segura. Sua vida está completamente segura, né? Porque Se você enfrentar a adversidade, o Senhor vai por Né? você, o Espírito Santo está por você, o Espírito do Senhor habitará em você. É como eu falei aqui no começo, o objetivo dessa administração, dessa palestra Mulheres Transformadas em Cristo, é que essas mulheres, elas conheçam o Senhor e Ele habite nelas. Elas o conheçam. Isso vai impactar todas as pessoas ao seu redor. Vai impactar seus filhos, sua geração futura. Sabe? Mas eu não posso falar para você, você tem que fazer. Ou você tem que dizer assim, não, é você que tem que escolher. E aí é onde o Senhor vai. Ele vai só esperar. É como se a gente estivesse realmente diante de um altar, a noiva e o noivo. Vai ser dito para eles as circunstâncias, o compromisso. E aí, se os dois disserem sim, haverá o casamento. Se um disser não, não tem casamento. Tá? Eu vou ler aqui para vocês a pergunta e as respostas. Eu peço que vocês digam a resposta. Tenha coragem de dizer a resposta. Só tá nós três aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, Stephanie. Ó, a aliança com o Senhor, ela precisa ser declarada e falada, tá? Por quê? Porque isso é a sua confirmação, a sua voz, o seu sim, o seu, sabe? Por exemplo, quando a gente está diante de um altar ali para casar, a gente consegue falar a resposta sem verbalizar? Sem dizer sim? Eu consigo dizer sim sem dizer só dentro de mim? Não, todos que estão ao redor são testemunhas de que eu estou aceitando aquele casamento, certo? Então, nas regiões celestiais também é assim. E a gente precisa confirmar isso aqui. É como se eu ligo aqui na terra e também é ligado lá no céu. Se eu desligo aqui na terra, eu desligo lá no céu, tá? Então, aqui, ó. Vamos lá, Senhor. Primeiro, o Espírito Santo, peço que o Senhor conduza-nos nesse momento. Guarda-nos aqui. Forma um escudo de proteção entre nós, Pai Eterno, enquanto essas palavras serão declaradas. E que seja feita a tua vontade, Pai Eterno, entre nós. Amém. As perguntas. Você concorda que fará de Jesus um mestre da sua vida? Sim? Você aceita fazer de Jesus o mestre da sua casa? Sim? Você aceita fazer de Jesus o mestre da sua educação, do seu ensino? Sim, sobre o que você vai estudar, sobre o que você vai aprender, certo? Você aceita fazer de Jesus um mestre sobre o tipo de trabalho que você vai escolher? Com que você vai trabalhar, com que você não vai trabalhar? Você aceita que Jesus seja o mestre nessa decisão? Sim? Você aceita fazer de Jesus o mestre sobre o quanto de dinheiro você vai ganhar? Ele que vai estabelecer quanto você vai ganhar. Se vai ser 1.000, se vai ser 2.000, se vai ser 5.000. Você aceita que ele seja o mestre nessa decisão? Você aceita fazer de Jesus um mestre sobre o que você vai fazer com o dinheiro que você receberá? Sim? É você entregar absolutamente tudo, tá? Para quem é casado. Essas perguntas são para quem é casado, tá? No meu caso aqui, eu respondi sim também para todas. Você aceita fazer de Jesus o mestre sobre o seu casamento? Você aceita colocar Jesus como um mestre na vida do seu esposo? Você aceita colocar Jesus no controle de quantos filhos você terá? Você aceita que Jesus decidirá sobre o que acontecerá com seus filhos? Essa é uma pergunta difícil, mas é como eu falei para vocês. Eu jamais poderei cuidar dos meus filhos melhor do que o Senhor. Sabe? Não importa o que aconteça com eles, eles estão no Senhor e são do Senhor. Sabe? Para quem está solteiro. A lista é um pouco maior. Vamos lá. Você aceita deixar Jesus no controle da decisão se você irá se casar ou não? Para quem é solteira, você é solteira. Sim? Ou seja, ele vai decidir se você vai se casar ou não. Você aceita deixar Jesus como mestre na vida do seu esposo, se você se casar? Sim? Você aceita deixar Jesus como mestre sobre a data ou a época que você casará? Ou seja, se vai ser logo, se vai demorar, não sei, é o Senhor que vai decidir. Sim? Você aceita deixar Jesus como um mestre sobre o que acontecerá com o seu casamento? Você aceita Jesus como um mestre na decisão de ter ou não filhos? Para quem já é casado.
Sim, no seu caso, né? Aí seria mais para Steph. Você aceita Jesus como um mestre na decisão de quem serão suas amigas? Sim. Você aceita Jesus como mestre na sua condição física? Ou seja, a condição física mesmo. Não sei o que vai acontecer. Se eu ficar doente, eu aceito ele como mestre nessa decisão? Certo? Você aceita Jesus como mestre na decisão da sua posição no reino de Deus? Ou seja, ele vai decidir a sua posição no reino. O que você vai fazer aqui, o que você vai fazer lá quando estiver na eternidade? Você aceita que ele decida o que você vai fazer? Não tem ninguém melhor que ele. Aqui é você falar, Senhor, decide o que eu vou fazer. E ele vai decidir. Com certeza a decisão dele sempre vai ser a melhor. Sempre, 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 sempre. Não importa eu achar que a minha decisão vai ser melhor em algum momento. Não, a decisão dele sempre vai ser a melhor. Porque ele vê lá na frente. Lá na frente ele vê. Tá acabando. Você aceita servir Jesus nos bons tempos? Você aceita servir Jesus nos bons tempos? Você aceita servir Jesus nos tempos difíceis? Sim? Você aceita servir a Jesus para sempre e sempre e sempre? Você aceita isso? Isso é por toda a sua vida, aqui e além dessa vida. Sim? Então, se você disse sim para todas essas respostas, você está entregando para o Senhor tudo. Tudo, tudo. Não foi tão difícil assim, né? É uma grande decisão, a gente sente o impacto. Porque eu senti aquele impacto, na hora eu senti aquele impacto, não sei agora. É Mas agora. depois eu percebi assim, se eu ficar fora do mundo, o que é que eu vou ter benefício nenhum? Então eu vou entregar para Jesus, porque ele é tudo. Entendeu? Ele é tudo. Gente, o Senhor é tudo. Isso aqui é um ato que nós estamos vivendo diante do reino de Deus. Tudo isso está sendo escrito diante do Senhor. Tudo isso está sendo dito, escrito pelos anjos do Senhor. A hora, as suas respostas, tudo. Lá naquele dia vocês vão ver, poxa, naquele dia que a gente estava lá na palestra das mulheres, foi o dia que eu fiz uma aliança com o Senhor. Ou que eu renovei a minha aliança com o Senhor, no caso, com você, o Senhor está renovando a aliança. Certo? Olha, outra coisa que eu queria deixar para vocês decidirem. Vocês gostariam de ter um desejo absoluto de conhecer a Cristo? Você aceita que esse desejo venha no seu interior? Você aceita ter esse desejo de conhecê-lo? Porque se você deseja conhecê-lo pessoalmente, o Espírito Santo ele vai conduzir você para isso. E isso vai interferir em todas as áreas da sua vida. Por isso que é importante que você tenha entregado tudo. E peçam ao Senhor nas orações de vocês que vocês permaneçam com essa aliança, que vocês honrem essa aliança até o fim. Até o fim, vocês sejam fiéis a Ele, vocês sejam leais a Ele. E que nada nem ninguém interfira nessa aliança. É entre você e Ele. Lembrem-se desse dia. Lembrem-se desse dia. Porque esse não é uma coisa qualquer. Isso daqui não, isso é muito sério. Quando isso aconteceu comigo, e eu sei que essa aliança é uma proteção que o Senhor trouxe para mim antes de coisas que talvez eu vou viver, batalha espiritual que eu vou viver, é o que vai me guardar e a minha família. Então essa aliança que vocês estão fazendo hoje com o Senhor é o que vai guardar vocês. Lembre-se nos momentos de adversidade, de batalhas, de lutas que vocês têm uma aliança com o Senhor, tá? Então, da mesma forma que eu assinei, eu vou entregar para vocês também assinarem. E vocês vão levar para casa. Vocês vão colocar a data e vocês vão levar para casa e vocês vão guardar isso com vocês. Certo? Aceita? Vocês vão assinar. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui embaixo. Pra você poder. Aí vocês colocam, hoje é dia 13/9. Ai, glórias ao Senhor, meu Deus. Nome e a data. Você está firmando, você está assinando, Stephanie, essa aliança. Diante do trono de Deus, Stephanie. Aqui, mãe. Deixa eu colocar um papel embaixo para ficar melhor. Por causa desses negocinhos. Eu estou muito feliz por vocês terem aceito e estarem entregando a vida total de vocês para o Senhor. E o Senhor está muito feliz com isso. Agora a vida de vocês pertence ao Senhor. Vocês estão guardados no Senhor. Tudo que está relacionado à vida de vocês pertencem ao Senhor. Tenham o hábito de perguntar para Ele quando vocês quiserem fazer alguma coisa. Se eu vou viajar, eu pergunto, Deus, eu posso viajar? Devo ir? Não devo? E hoje é dia 13/9. Ai, aleluia, meu Deus, eu estou muito feliz. 13/9/2025. Aqui na frente, aqui, ó. 2025. Isso. Ai, meu Deus,
Aí faz só um tracinho aqui do. Isso. Aí, pronto. Esse papelzinho é seu. É meu, né? Você pode levar ele para casa. Eu guardo o meu numa pasta para eu não perder. Aqui está, Stephanie, a sua aliança com o Senhor. E agora, muito feliz no Senhor, eu gostaria de fazer uma oração. Meu Deus, tem um louvor que eu tô ele tá ecoando dentro de mim faz alguns dias. E é como se esse louvor é a oração que eu faço para o Senhor hoje, que é uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. Viver na casa do Senhor é viver com Ele, na eternidade com Ele, todos os dias. Sabe? Então, essa é a oração que eu quero fazer com vocês hoje aqui. Amém. Pai eterno, querido Deus, eu te agradeço, meu Senhor, meu Deus e meu Salvador, por ter nos conduzido hoje aqui nessa ministração da aliança do Senhor. Primeiramente, eu te agradeço pela mensagem, pela vida da Stephanie e da minha mãe, Valdomira, que estão aqui hoje. Eu sei que o Senhor as trouxe aqui. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, por elas terem firmado com o Senhor uma aliança. E essa aliança eu sei que foi registrada diante do trono do Senhor, no exato momento e na exata hora que elas aceitaram. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor se revele a essas duas mulheres, que elas conheçam o Senhor pessoalmente, que elas tenham intimidade com o Senhor eternamente, enquanto elas viverem, elas vivam para o Senhor. E tudo o que abrange a vida delas esteja no controle total e absoluto do Senhor. Fala com elas, Pai. Revele-se a elas e que elas possam ouvir a sua voz, que elas possam te obedecer, assim como Cristo diz em João 14:23, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos até ele e faremos nele nosso lar. Que o Senhor faça morada em nós, Pai eterno. Faça a obra da cruz completa em nós, complete a obra da cruz em nós. Que o Senhor venha habitar dentro de nós. Enquanto vivemos essa vida, Senhor, possamos viver para o Senhor, de todo o nosso coração, possamos te amar acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E que nós possamos viver pela fé em Cristo. E que Gálatas 2:20 se cumpra em nossas vidas, onde Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós possamos morrer para nós mesmos e viver para o Senhor, Pai. E que os dias que nós ainda estivermos nesta terra seja para servir ao Senhor com lealdade, fidelidade, obediência, temor, reverência, Pai eterno, em arrependimento, sempre, Pai, com o coração puro diante do Senhor. É o que eu peço a Ti. Eu te agradeço, eu te louvo, meu Pai. Grata ao Senhor, Pai. Amém. Amém, meninas. Olha, que dia especial é o dia de hoje. Aparentemente, só estamos nós três aqui, mas na verdade não estamos só nós três aqui. Existem anjos do Senhor como testemunha desse momento aqui. Acreditem nisso. Os anjos do Senhor estão aqui dentro desse salão. E nós não estamos dentro desse salão ao mesmo tempo, nós estamos diante do trono de Deus, porque tudo é atemporal. E eles estão como testemunha desse dia, desse momento. E peçam para o Senhor dar a vocês a revelação do que significa tudo isso. Para que vocês possam viver conscientes de que a vida de vocês agora é totalmente do Senhor. E o que você vai viver daqui para frente é Ele que decide. Amém?